Se eu te mostrar duas redes, uma que funciona perfeitamente e outra cheia de lentidão, falhas e problemas, você saberia dizer taxativamente qual é a diferença entre as duas? Numa primeira intuição, as pessoas geralmente pensam em equipamentos, conexões, mas na verdade, muitas das vezes, esses problemas estão relacionados à forma como a rede foi desenhada. E hoje eu vou te explicar aqui de forma simples e direta duas das bases mais importantes das redes de computadores: topologias e arquiteturas. E depois desse vídeo, você vai entender redes de uma das formas que a maioria das pessoas nunca entende. Então, pessoal, se você é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo. Meu nome é Alberto Felipe, Cisco CCNP, e aqui no canal nós exploramos o mundo da tecnologia com foco em redes, infraestrutura, cloud e segurança. Então, se você quer realmente entender como as redes funcionam na prática, continua aqui comigo e agora roda a vinheta. Antes de entrar propriamente no tema, precisamos esclarecer uma coisa muito importante. Topologia não é a mesma coisa que arquitetura e muitas pessoas confundem isso, mas aqui você vai sair com isso 100% claro. Quando falamos de topologia, nós falamos da forma como os dispositivos estão ligados, e a arquitetura é como a rede é organizada e funciona. Pode até parecer confuso, mas imagine um cenário de um sistema de estradas. Geralmente, as vias, os cruzamentos, as rotundas demonstram como é que tudo é ligado, e isso nós chamamos de topologia. Já os sinais, os semáforos, elementos que definem as regras de funcionamento do trânsito, nós associamos à arquitetura. Então, de uma maneira resumida, quando falamos de topologia, estamos a falar de estrutura, ou seja, como tudo está ligado. E quando falamos do funcionamento, relacionamos isso diretamente à arquitetura. E peço que você guarde esse conceito porque vai fazer a diferença mais daqui para frente. E agora que você já entende essa base, vamos começar pelo primeiro pilar: as topologias, ou seja, como os dispositivos podem ser ligados dentro de uma rede. E vem aqui comigo. Então, pessoal, vamos começar aqui a falar da nossa topologia em barramento. O que é propriamente essa topologia em barramento? É uma das formas mais simples de redes que nós temos. A topologia em barramento é uma topologia em que todos os dispositivos são ligados num único cabo principal, que é esse cabo coaxial que vocês veem aqui. Ou seja, todos os dispositivos compartilham o mesmo meio de comunicação. E como eu tenho um único meio de comunicação, nós temos uma rede simples e barata. Porém, é uma rede que tem muitos problemas. Vamos ver aqui. Se esse cabo principal falhar, o que acontece? Toda a rede para, já que todos os dispositivos utilizam o único meio de comunicação. E além disso, nós podemos ter colisões. Se esse dispositivo tiver a transmitir uma mensagem e esse dispositivo também tiver a transmitir uma mensagem, pode ocorrer colisões de dados, já que todos os dispositivos partilham o mesmo barramento. Nesse caso, não conseguimos ter comunicação de maneira simultânea. Então, esse modelo funciona, mas, porém, não escala bem e temos problemas de colisões. Então, pessoal, esse era um modelo muito tradicional utilizado lá antigamente, quando os cabos coaxiais ainda eram os mais utilizados, mas hoje em dia já está em desuso e deu espaço para um modelo, ou seja, uma topologia que muito utilizamos hoje em dia, que é a topologia em estrela. E aqui todos os dispositivos deixam de compartilhar um único cabo e passam a se ligar num dispositivo central, geralmente um switch, pois embora no início das redes utilizavam um dispositivo chamado hub, mas porém hoje em dia já não se encontra em redes. Isso traz grandes vantagens. Nós temos mais organização da rede, nós temos maior facilidade de gestão, já que temos que configurar apenas um dispositivo central, e mesmo se um dispositivo, um host falha, os outros podem continuar a funcionar. Mas, porém, existe uma pequena desvantagem, é uma desvantagem ligeira que rapidamente se resolve, que é nós dependemos de um único ponto central, ok, pessoal? O que geralmente se faz na prática é conectar esse switch a um outro switch que serve
de backup ou o dispositivo central que vocês utilizam aqui no na vossa topologia em estrela. Uma outra topologia também que já foi muito famosa é a topologia em anel. Na topologia em anel, os dispositivos são conectados dessa forma, meio que de maneira circular, onde cada dispositivo está ligado a outro próximo e a informação percorre esse caminho que vocês veem definidas em setas até ao destino. E muitas das vezes o que se faz nesse tipo de rede, de modo a evitarmos colisões, é utilizar um mecanismo chamado token, mecanismo esse que nos permite evitar colisões, ou seja, a partir do token eu sei qual é o dispositivo que está a enviar informação na rede e o outro não envia. Mas na mesma, essa é uma topologia legada em que tem diversos problemas e um dos problemas é se um ponto falhar, isso pode afetar a toda a rede. Então, se esse host falha, compromete a minha rede, porque eu já dificilmente terei comunicação deste com este. Então, pessoal, essas topologias até aqui que nós vimos, fora a estrela, as outras duas já são legadas, mas têm algo em comum. Todas elas têm um caminho principal. Mas e se existissem vários caminhos ao mesmo tempo? Essa é uma das soluções em rede que é muito adotada quando falamos de escalabilidade. E é aqui onde entra a topologia em malha. Aqui os dispositivos estão interligados entre si, ou seja, todos os dispositivos na rede têm caminhos diretos entre si. Nós temos múltiplos caminhos para a comunicação. Isso traz diversas vantagens, claramente. Nós temos alta disponibilidade, porque rapidamente conseguimos conectar um dispositivo com outro, já que eles possuem ligações diretas, e temos também alta redundância, já que se um ponto da rede falhar, eu tenho diversas alternativas. Mas mesmo assim, pessoal, as redes continuam a funcionar mesmo sem falha, mas mesmo assim isso vem com complexibilidade de manutenção e custos diversos, já que imaginem que eu tenha 100 dispositivos na minha rede, imaginem eu ter uma conexão para cada 99 dispositivos. Então, isso aqui é muito desvantajoso do ponto de vista de custos. Mais ambientes como data center, em que é necessário alta disponibilidade, é muito utilizado, pessoal. E na prática, nós não utilizamos apenas uma única topologia. Na prática, o que nós temos é a combinação de várias topologias. E é aqui onde surge um modelo de topologia híbrida. O que é esse modelo de topologia híbrida? É uma combinação de várias topologias. Por exemplo, e nós conseguimos ver aqui na imagem, nós temos uma topologia estrela e uma topologia barramento, uma topologia anel. Ou seja, eu combino várias topologias e isso dá-me mais flexibilidade e mais escalabilidade, pessoal. Então, essas foram as topologias de rede. Lembrando que topologia em malha, muito utilizado para ambientes de data center, e topologia em estrela, muito utilizado então em redes LANs modernas. Essas duas topologias são as que mais comumente encontrarão no ambiente enterprise, pessoal. Então, essas foram as topologias de redes. E agora precisamos falar de um outro elemento que são as arquiteturas modernas de rede. Até aqui você já entende como os dispositivos se conectam, mas vamos subir um pouco o nível. Precisamos saber ligar os dispositivos. Não é suficiente. O que realmente diferencia uma rede profissional é como ela é organizada. E vamos começar, pessoal, a falar daqui das arquiteturas de redes. Começando por um modelo mais clássico de redes empresariais, que são as arquiteturas de três camadas ou arquitetura three-tier. Então, pessoal, nessas arquiteturas de camadas, nós separamos a nossa arquitetura de redes em três camadas. Temos a camada de acesso, temos a camada de distribuição e temos a camada de core. E cada camada vai ser responsável por executar uma série de funções, pessoal. Então, nós temos a camada de acesso que tem a responsabilidade de conectar os nossos hosts na rede. E geralmente nós temos switches de acesso ligados nessa camada, ou seja, nós temos switches de camada 2 que vão fornecer conectividade à rede
aos nossos dispositivos. E depois nós temos a camada de distribuição. Esses switches de acesso vão estar ligados a uma camada acima a dispositivos de distribuição, que geralmente são switches de camada 3. E nessa camada de distribuição, nós vamos definir as nossas listas de acesso, vamos definir questões de roteamento interno, nós vamos definir questões de QoS para controle de tráfego e depois temos uma camada mais acima, que é a nossa camada backbone, que é a nossa camada core, que é já responsável por nos conectar à internet ou a outros pontos da rede. Então, aqui a camada core é uma camada que tem requisitos mais de velocidade, precisamos de alta velocidade porque é o ponto que nos conecta a outras redes. Então, esse é o modelo Three-Tier, que é um modelo que ainda é muito atual, pessoal, mas, porém, as redes atuais, principalmente quando falamos do ambiente enterprise, quando falamos de redes LAN, nós precisamos de soluções mais simples e mais eficientes, menos custosa. Então, reparem que aqui, na camada de agregação, na camada de distribuição, ele é responsável por fazer o quê? Roteamento, definir questões de controle de tráfego e ACLs. E a camada Core, ela precisa apenas de requisitos de alta velocidade para nos conectar com outras redes. Então, muitas das vezes, em práticas, principalmente em redes mais pequenas, nós utilizamos arquiteturas de duas camadas. Essas arquiteturas de duas camadas resultam da junção das duas camadas acima, que é a camada core e a camada de distribuição. A camada core e a camada de distribuição são combinadas e forma-se assim uma camada chamada collapsed core. Ou seja, nós temos apenas duas camadas. Nós temos a camada de acesso e a camada collapsed, que é a combinação da camada de distribuição com a camada core. Como na camada de distribuição nós tínhamos switches layer 3, geralmente são switches layer 3 e na camada core nós tínhamos roteamentos, então nós podemos ter nessa collapsed, nessa nossa nova camada, que é a junção da distribuição e a core, dispositivos de camada 3, nesse caso roteadores ou switches de layer 3, a executar as mesmas funções que a camada de distribuição numa arquitetura Three-Tier e a camada core executavam, pessoal. Então não muda nada, apenas eliminamos uma camada e a camada de distribuição, que na arquitetura Three-Tier será chamada de Collapsed Core, será responsável por executar então as funções da camada anterior, distribuição e core. Mas, pessoal, essas arquiteturas que nós temos aqui funcionam bem em ambientes LANs, mas quando falamos de ambientes como data center, como cloud, as arquiteturas tradicionais começam a não ser suficientes, porque são ambientes em que precisamos de redundância, precisamos de disponibilidade e aqui os requisitos mudam. Então nós temos uma arquitetura diferente que é a nossa arquitetura Spine Leaf. Então nós aqui temos um modelo completamente diferente, onde nós temos switches de acesso que são chamados os leafs, e temos também os switches centrais, que são chamados os spines. Então, aqui os leafs, que são os nossos switches de acesso, continuam com as mesmas funções, que é de garantir o acesso à rede, aos dispositivos, nesse caso, servidores. E nessa arquitetura Spine Leaf, nós temos todos os leafs a conectarem todos os spines. A mesma coisa que nós vimos anteriormente em redes mesh ou em redes malhas. Isso nos garante baixa latência, alta disponibilidade e escalabilidade horizontal. Esse é um modelo muito utilizado atualmente em data centers modernos, pessoal. E agora nós precisamos falar também de uma coisa, um extremo oposto disso tudo, que são os ambientes SOHO, Small Office, Home Office. Porque hoje em dia, principalmente depois da Covid-19, trabalhar de maneira remota, pessoal, se tornou algo viral e precisamos de soluções mais simples para redes pequenas, ambientes caseiros, coisas que um único equipamento consegue fazer tudo, consegue ser um router, consegue ser um switch, consegue ser um access point, porque nós não vamos montar
uma topologia two-tier, three-tier dentro de um ambiente caseiro seria muito custoso. Então, nós temos uma rede Soho, que geralmente é aquele tipo de rede que nós temos em casa, em escritórios, que é simples e funcional, mas com limitações quando a rede cresce. Geralmente, em Soho, nós temos apenas um único dispositivo que pode funcionar como um roteador e um switch. Só que esse dispositivo tem configurações mais avançadas, permite-nos criar VLANs, permite-nos definir VPNs e muito mais. Eu trouxe aqui a imagem de um dispositivo Zorro, esse é um switch Zorro que Cisco, né, pessoal? Então, ao invés de ter toda aquela arquitetura enterprise no teu ambiente mais caseiro, mais de escritório, você tem apenas um dispositivo Zorro e ela te garante conectividade à internet e ainda pode te fornecer, por exemplo, conexão de VPN diretamente à tua empresa. Então aqui você já percebe a evolução que nós tivemos. Nós tivemos redes simples, fomos para redes estruturadas e chegamos a ter arquiteturas modernas de alta performance. Então, pessoal, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, subscreve o canal e comenta aqui embaixo qual dessas arquiteturas você quer ver na prática. Então, até o próximo vídeo. Até já.